Amados irmãos, queridas irmãs, é sempre com emoção muito grande no coração que eu venho a essa casa, especialmente nesse crepúsculo, né? Esse horário do Ângelus aqui na Terra. E a gente aqui, bem nesse ambiente, bem natural, isso me traz uma força. E que eu estou precisando dela, eu estou dengoso. Eu fiquei na dúvida se eu conseguiria, nessa semana, vir até aqui o Cojan cumprir o compromisso que nós assumimos com a nossa irmã Sandra, mas depois fiquei pensando, Jesus sofreu mais, então nós vamos aguentar, nós vamos falar, talvez não com a mesma eloquência que a gente sempre vem recebendo dos mentores espirituais, mas com certeza, tanto vocês quanto eu principalmente venho aqui e vou receber tudo aquilo que eu necessito, não é? Então é um prazer estar aqui de novo, nessa casa de caridade, no nosso Cojan, aqui esse oásis de luz implantado aqui na estrada, que atrai a tantas pessoas necessitadas e que tanto são atendidas nessa casa, não é? Nós vamos conversar hoje sobre ser espírita. É um tema tão corriqueiro quanto as pessoas serem cristãs, não é? Mas por que a gente buscou falar sobre ser espírita? Em primeiro lugar, porque muita gente tem vergonha de dizer que é espírita. A religião espírita, ela ainda tem um certo preconceito dentro da sociedade. E normalmente quando a gente está em sociedade ou num grupo de amigos em que a gente é minoria, porque a maioria é de outra religião cristã, qual é a sua religião? Você tem vergonha de dizer que é espírita. Ela é uma doutrina muito combatida ainda nos dias de hoje, isso é bom. Jesus também foi combatido. Se a gente lembra no tempo em que Jesus passou pela terra, ninguém foi mais perseguido, caluniado, humilhado do que o nosso mestre. Então, para nós estarmos entrelaçados dentro da doutrina espírita e de alguma maneira sermos discriminados, isso não faz a menor diferença. Mas por que o espiritismo ainda é essa doutrina muito combatida? Porque apesar de ela ter os mesmos princípios das demais doutrinas cristãs, ou seja, os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo, os conceitos que gerem a doutrina espírita diferenciam-se bastante das demais doutrinas cristãs. O catolicismo, o protestantismo é bem diferente, né? Então, muitos ainda, especialmente dentre os evangélicos, eles comparam o espiritismo com bruxaria. Acha que aquilo é uma coisa do outro mundo, né? É um negócio que mexe com o diabo, que mexe com coisas que não deveriam ser envolvidas, e com isso cria um estigma ou até um medo mesmo, né? Eu sei disso porque dentro da minha própria família tem gente, eu tenho parentes evangélicos que têm medo de espiritismo. Se falar a palavra espiritismo, ele sai correndo, se esconde e não quer nem ouvir falar. Por quê? Porque confunde isso com bruxaria, não é? Então esse preconceito faz com que muita gente então tenha essa vergonha de dizer que é espírita. E nós também, muitas das vezes, depois que nos engajamos na doutrina espírita, muito espírita também começa a ter a soberba de achar que é aquele que detém todos os conhecimentos do mundo espiritual e por causa disso só a doutrina espírita é que é a solução para os problemas da terra, quando não é verdade. O nosso querido Jesus disse que há muitas moradas na casa de meu Pai. Então cada um segue aquele caminho que melhor lhe convém, que ele se sinta bem e que lhe leve até Deus. Você diz, poxa, por que a doutrina espírita, então, tendo tantas verdades, não é a doutrina dominante entre nós cristãos? Se a gente parar para pensar, cada um de nós,
tem uma individualidade, nós somos diferentes. Diferentes em intelecto, diferentes em modo de pensar, diferentes na maneira de professar a fé. Nós somos diferentes. E por sermos diferentes, cada um de nós vai se identificar com determinada área, com determinado ramo do nosso cristianismo, mas isso não significa que aquela pessoa não esteja engajada dentro da doutrina do Cristo. Não, estão também engajados. Eu nasci em berço espírita, sou espírita desde garoto, nunca tive outra religião, nunca tive outra religião. E sempre falei, sempre professei, em qualquer lugar, nunca escondi que sou espírita. E digo sempre, se um dia eu encontrar uma doutrina que possa explicar melhor tudo o que acontece à nossa volta, que nos mostre com maior clareza, com maior lógica, os conceitos da vida, eu deixo de ser espírita. Então eu sou espírita por convicção, porque eu sei que é a doutrina que explica melhor todas as coisas. Então a gente acaba escolhendo o espiritismo, por quê? Porque é uma doutrina que mostra como nós podemos aplicar os conhecimentos de Jesus na prática, no dia a dia, em sociedade. A maioria das outras religiões, o que elas fazem? Sem querer criticar, porque a gente não tem o direito de criticar nenhuma religião. Mas a maioria das outras religiões cristãs, elas estão ali para louvar, ou seja, para ficar orando e pedindo a Jesus o tempo todo. O Espiritismo também ensina a orar, também ensina a louvar. Porém, ele avisa, olha, mas se você não fizer a sua parte, nada disso tem sentido, nada disso tem valor. Então, o Espiritismo, diferente das demais religiões, ele busca no cerne do seu conhecimento dizer, ou você muda para melhor, ou você está condenado a continuar sofrendo as expiações e as provações pelas quais você tem que passar para poder evoluir. Então, o Espiritismo é a doutrina da lógica, é a doutrina também da filosofia. Porque o Espiritismo, quando a gente começa a estudar, e vejam a lição que a nossa irmã leu aqui na preparação do ambiente, o Espiritismo começa a mostrar para a gente como é conveniente fazer o bem. A gente não vai fazer o bem às outras pessoas porque o nosso pai disse, ou a nossa mãe, ou aquele orientador doutrinário disse para a gente em algum momento. Você não vai acreditar em Deus porque alguém disse para você para acreditar em Deus. Não, você acredita em Deus porque você vê a lógica no Criador. Nós estamos aqui, nós existimos porque Ele nos criou. Então vale a pena sermos agradecidos a Deus. As outras doutrinas cristãs costumam dizer assim, quando quer dizer que é muito religioso, ele diz assim, eu sou temente a Deus. Jamais o espírita vai dizer, eu sou temente a Deus. Nós não tememos a Deus. Ao contrário, nós amamos a Deus, é diferente. Deus não é carrasco. Deus não é aquele pai que castiga, que machuca, que quer o pior para nós. Não, Deus é aquele Senhor misericordioso que nos criou e nos orientou e disse, estou criando a cada ser a minha imagem e semelhança. Isso significa que cada um de nós carrega no seu interior a semente da luz, a semente do crescimento, a semente da iluminação espiritual. Então nós precisamos parar para pensar e ver, não, vale a pena lutar para fazer o bem, para ser melhor a cada dia. É para isso que serve. O espiritismo verdadeiro, a gente vem na casa espírita e muita gente diz assim, eu sou espírita, mas não praticante. Eu assisto as minhas palestras em casa, eu ligo o YouTube, vejo as pessoas falarem, mas não é a mesma coisa de vir num local como esse Kojan aqui. Enquanto eu falo, eu sinto a cascata de luz caindo sobre mim, me dando energias para que eu não fique tossindo aqui como eu estou tossindo naturalmente,
e possa estar falando para vocês. Quando a gente olha para toda essa plateia que aqui está, quem tem evidência que possa ver, né? A quantidade de mentores espirituais que aqui estão trabalhando e atuando individualmente sobre cada um de nós, tentando doar toda a energia necessária para que nós consigamos vencer as nossas dificuldades do nosso dia a dia, sem pestanejar, sem duvidar, sem perder a fé, é muito grande. Então, a casa espírita é muito diferente de você assistir. Não estou dizendo que não vale a pena você ouvir, você ler um livro em casa, você assistir a sua palestra em casa, claro que vale a pena. Mas na casa espírita você está sob uma cascata de luz que cai sobre cada um de nós aqui, sob o comando de Joana de Ângeles, que de uma maneira espetacular, com seus braços abertos, a gente já vê aqui, de frente para nós nesse momento, aqui abençoando a cada um de nós, é muito diferente. Essa energia que a gente recebe aqui, normalmente nós não vamos receber em casa, porque Jesus disse: onde houver 2 ou mais pessoas reunidas em torno do meu nome, eu ali estou. Então, a união de pensamentos, a união na fé em torno de Jesus, em torno de Maria Santíssima, em torno dos mentores espirituais, é que dão a energia que faz com que a gente saia daqui de uma maneira renovada, de uma maneira diferente. Eu me recordo quando eu trabalhava antes de me aposentar, muitas vezes trabalhava o dia todo, num serviço pesado, né? Reunião o dia todo, saía de lá para ir para o centro, no Rio de Janeiro, aquele trânsito. Aí, quantas vezes eu pensava, ah, meu Deus, se eu pudesse, eu iria para casa agora, não ia para o centro, não, vou descansar, estou tão cansado. Chegava no centro cansado e ia fazer atendimento fraterno. Sentava lá antes de começar a reunião, atendia 10, 12, 15 pessoas, 20 pessoas, depois ia para a reunião, trabalhava na reunião, trabalhava no passe. Quando dava 8h30, 9 horas da noite, que acabou a reunião, eu me flagrava, diz, meu Deus, parece que eu dormi uma noite inteira. Estou totalmente descansado. É o contrário. Muita gente pensa assim, eu hoje não vou ao centro, não, porque eu estou muito cansado. Venha e veja o que acontece depois. Você sai descansado, ou seja, a renovação. Eu ainda ontem falava lá no Kardec, dizia assim, olha, hoje nós temos uma apologia muito grande ao corpo físico. A gente cuida do físico, a gente cuida do exercício, cuida de uma boa alimentação para o nosso corpo, e isso está tudo certo. Só que a gente se esquece que a alma também precisa de uma boa asepsia, precisa de alimentação, porque sem a alma em paz o corpo não fica bem. Então, quando a gente olha, como é que a gente mantém o nosso corpo? É o alimento, é o remédio, é o exercício, é o cuidado com o corpo. Como é que nós vamos manter a nossa alma em paz? Qual é o alimento da alma? Uma boa noite de sono. O sono é o alimento da alma. Se você não dorme direito, você não tem paz de espírito. Você não fica em paz. Aí diz, ah, mas eu não consigo dormir. E aí, aqui, para aquele que diz que não dorme, a gente pergunta, como você se prepara para uma boa noite de sono? Você faz uma boa leitura evangélica? Faz uma boa reflexão sobre o que você fez de bom e onde você deve corrigir, fazer as correções de rota na sua vida para que você possa continuar caminhando na direção da luz? E aí relaxa em oração, sem esquecer de orar antes de dormir, aí você dorme e fica em paz. Isso é o alimento da alma. E a lavagem da alma? A gente lava o corpo com água, né? Como é que a gente lava a alma? Providenciando paz para o nosso coração. Por exemplo, eu agora estou com dengue, né? Não é novidade para ninguém que eu estou com câncer também há 14 meses fazendo tratamento de câncer. Se eu não tiver paz no meu coração, eu vou acelerar
todo um processo, eu vou desencadear um processo degenerativo que vai acelerar a minha desencarnação. Em que momento eu vou desencarnar? Isso não é importante, desde que eu esteja com Jesus no coração. Pode ser agora, pode ser daqui a 1 hora, daqui a 1 mês ou daqui a 10 anos, não importa isso. Isso não é importante. Agora, nós não podemos abrir mão da nossa paz, independente das provações pelas quais a gente esteja passando. Porque se a gente não busca a paz, a gente não tem a limpeza da alma. Você não tem as suas células orgânicas trabalhando harmonicamente com o seu perispírito, com os seus chakras espirituais, para que você possa se recuperar. Então nós temos que cuidar da alma como a gente cuida do corpo. A nossa doutrina espírita é ciência. Por que que ela é ciência? Porque ela se baseia em fatos lógicos. Aquele que ainda tem dúvida sobre o Espiritismo, faça uma pergunta bem difícil que você não saiba responder ou que ninguém até agora soube te responder direito. E vai lá no Google e faz uma pesquisa segundo o Espiritismo, qual é a explicação para aquele fato. Vocês vão encontrar uma explicação lógica para tudo que acontece na nossa vida. Ele explica melhor cada fenômeno da nossa vida. A gente não consegue, né, explicar determinados fenômenos, e quando a gente está em outra religião cristã, a gente acredita em Deus, a gente acredita em Jesus, a gente tem fé, mas a gente está sempre com a pulga atrás da orelha, sem saber explicar principalmente onde está a justiça de Deus. Diz assim, puxa vida, quando a gente começa a conversar sobre a vida, filosofar sobre a nossa vida, nós dizemos assim, Deus nos criou simples e ignorantes. Nos criou simples e ignorantes agora, nessa encarnação? Claro que não. Nenhum de nós que aqui estamos fomos criados agora. Somos espíritos milenares. Temos milhares de anos, milhares de encarnações. Por que que eu digo isso? Porque se fosse a primeira encarnação, nós estávamos na idade da pedra. Nós estávamos como o homem de Neandertal, há 1 milhão de anos atrás, correndo atrás da caça para poder sobreviver igual um animal, com muito instinto e pouco raciocínio. Nós aqui não estamos mais nesse estágio, nós já estamos num estágio em que o nosso intelecto nos permite entender as coisas de Deus. Então nós não estamos na primeira encarnação. Mas todos nós fomos criados simples e ignorantes. E aí, quando uma outra religião chega perto da gente, eu não concordo com esse espiritismo, com certas coisas que acontecem, certas coisas que o espiritismo explica, a gente faz uma pergunta muito simples que cala a qualquer um que não seja espírita. Diz assim, você acredita em Deus? Sim, acredito. Porque se você não acreditar em Deus, não adianta a gente discutir absolutamente nada. A base da nossa vida cristã é a crença em Deus. Então você acredita em Deus? Acredito. Você acredita que Deus é justo e bom? Sim, eu acredito que Deus é justo e bom. Então por que que Deus permite que uma família venha pobre, outra seja rica, uma pessoa muito inteligente, a outra limitada de intelecto, uma pessoa normal com seus membros normais e outra aleijada, às vezes nasce já sem um braço, sem uma perna? Como é que eu vou explicar a justiça de Deus numa situação como essa? Então a maioria vai dizer, isso daí é Deus que fez para a família, não sei o quê. Vai dar uma explicação superficial, esdrúxula, que não convence a ninguém. Mas aí a gente para e diz, escuta, uma criança que já nasceu cega, que mal ela fez para merecer a cegueira de Deus? Já nasceu cega. Ela começou a vida cega, nessa vida. Já nasceu cega. Já no útero da mãe estava cega. Como é que você explica aí a justiça de Deus? Deus está castigando essa pessoa? Se Deus castiga, Deus não é soberanamente justo e bom. E aí começa a cair por terra toda a argumentação das pessoas que acreditam em Deus porque falaram para ele.
e não entendeu ainda a profundidade da grandeza de Deus. É ao contrário. Uma criança que nasceu cega agora, quantos olhos ela já pode ter furado em outras encarnações de outras pessoas? Já pararam para pensar nisso? Aí nasceu cega nessa encarnação, mas vai receber todo o amor, todo o carinho, toda a orientação, toda a doutrinação de que ela precisa para que ela possa vencer as suas dificuldades. A gente vem nesta vida, ainda ontem eu falava sobre isso, eu numa vida passada vou e brigo com um colega e pego um machado e corto o braço daquele colega. Chega nessa encarnação, eu venho normal, mas eu continuo sendo aquela pessoa rude, perigosa, aquela pessoa de pavio curto, que qualquer coisinha quer partir para a ignorância e machucar os outros. Provavelmente vai sofrer um acidente que vai perder o braço também. Mas o Espiritismo não prega o karma, como as pessoas falam, isso é kármico. Se ele perdeu o braço é porque ele cortou o braço de alguém. Não é verdade. A lei do Espiritismo é causa e efeito, é totalmente diferente. Ou seja, diante dos débitos que a gente assumiu, qual é a melhor maneira de pagar esse débito de acordo com o nosso merecimento? O que eu quero dizer com isso? Eu cortei o braço, vamos voltar ao nosso caso, cortei o braço de um amigo com um machado numa outra encarnação, mas nessa encarnação eu me dediquei ao Espiritismo, eu me dediquei às outras pessoas, eu procuro fazer o melhor possível, eu pratico a caridade, aí de repente sofro um acidente e perco só um dedinho. Não perdi o braço igual o braço que eu cortei do outro. Então não é karma, se eu arranquei o braço, vou perder um braço. Posso perder só um dedo ou não perder dedo nenhum. Depende do nível de arrependimento em que eu me meti, depende de como eu atendi a esta pessoa que eu prejudiquei tremendamente, cortando o seu corpo e ferindo sua alma, se eu realmente conseguir doar àquela pessoa tudo que ela necessita, e aí de repente eu falo, não, essa pessoa que eu cortei o braço, eu preciso que ela venha nessa vida como meu filho, para eu doar todo o amor que eu preciso pelo mal que eu causei, pelo ódio que eu causei a essa pessoa. Aí vem como um filho e vem um filho problema. Aquele filho que só falta bater na mãe, bater no pai, ignorante, fazendo um mal danado, a pessoa, meu Deus, o que eu fiz a Deus para merecer esse filho? Não, você fez sim. Não foi Deus que fez, não. Esse filho, alguma coisa você fez a esse filho. Então, de uma maneira até comum, muitas vezes, quando a gente aconselha alguém que diz assim, mas Afonsino, tem uma pessoa que não me deixa em paz, me persegue o tempo todo, só fica me maldizendo, fala mal de mim, faz fofoca com o meu nome, o que eu faço? Peça perdão a ela. Poxa, mas eu não fiz nada. Ah, fez, com certeza fez. Ninguém vai de graça odiar o outro. Assim, eu odiei à primeira vista, eu vi uma pessoa e já não gostei dela, porque você já teve problema com ela em outra vida. Só o Espiritismo explica esse tipo de coisa. E aí ele ensina para que nós mergulhemos na humilhação, para que nós sejamos humildes e peçamos desculpa. Assim, olha, meu irmão, se você não gosta de mim, se você está me maldizendo, desculpe se eu tenho te ferido, se em algum momento eu machuquei você, se em algum momento eu te feri, se em algum momento eu te ofendi, mesmo que você não tenha feito nada nesta vida, certo? Entende? O Espiritismo vai te dar explicação, consolação e caminho para que você resolva todos os seus problemas. E nenhum desses problemas passa por castigar o outro. Na realidade, passa pela reconciliação, por amar o próximo como a ti mesmo. Não há outro caminho se a gente quer encontrar um caminho de redenção que nos leve à nossa elevação espiritual. Nós precisamos aprender a perdoar, a amar, a pedir perdão, sem vergonha nenhuma e sem arrependimento. Porque nós temos muitos débitos perante outras pessoas, perante a sociedade, perante o planeta.
em que nós estamos vivendo. Ainda ontem eu falei, lá no Allan Kardec, em Além Paraíba, que eu tenho uma teoria, isso é uma teoria mesmo, porque eu não li isso nos livros espíritas, mas a gente acaba concluindo isso. Nós somos cheios de débitos. Que débitos são esses? Débitos acumulados ao longo da nossa vida. Não tivemos uma vida de retidão total, não tivemos uma vida em que nós nos dedicássemos totalmente ao amor ao próximo e à caridade. Então a gente foi acumulando débito. Eu tenho um débito de 1000 perante Deus e perante mim. O débito é meu, não é perante Deus, é a mim. O mal que eu fiz a mim mesmo através dos meus atos deletérios, dos meus atos errados. Eu assumi uma série de débitos para a minha alma. E aí eu venho nesta vida agora. Venho nesta vida com o objetivo de minimizar esses débitos. Eu preciso pagar esse débito. E Deus é tão bom que Ele permite que a gente vá pagando homeopaticamente, devagar. Você não paga totalmente, não. Olha o que eu falei. Cortou o braço do outro, você não pode dizer que você não corte o braço cortado. Não, você vai pagar homeopaticamente a sua dívida. Porém, na medida em que a gente vai evoluindo, que a gente vai crescendo espiritualmente, que a gente vai assumindo com bastante clareza e iluminação em nossa consciência a figura de Jesus e o nosso próprio papel aqui na Terra, o seu nível de provação vai crescendo junto. Sabe? Você fala, Afoncino, mas que absurdo. Quanto mais bem eu faço, mais eu sofro. Não, não significa que você esteja sofrendo. O nosso Chico Xavier ficou doente com 40 e poucos anos e desencarnou aos 92 anos. E teve problema de visão, ficou quase cego, teve problema de angina de peito, teve problema de coração, infartou. Tinha uma série de problemas de saúde. Aí você olha para uma figura como o Chico Xavier, nós vamos fazer um balanço. Quem foi Chico Xavier? Um homem respeitado até pelos padres, até pelos pastores. Ele merecia todo aquele sofrimento? Claro que sim. Agora, o que aconteceu com Chico Xavier? Ele cresceu, ele se iluminou, ele se sublimou do ponto de vista espiritual. E aí Deus olha para ele e diz assim, não, se ele tem um débito de 500, eu vou cobrar esses 500 de uma vez, porque ele tem condições de pagar. Certo? E assim aconteceu com o Chico. Pagou as dívidas dele. Quantas noites ele escrevendo às 2 horas da manhã seus livros. E ele falava com Emmanuel, Emmanuel, minha vista está sangrando, está saindo sangue nas vistas, eu não aguento mais. Aí Emmanuel dizia, não, só mais uma horinha de psicografia, só mais uma hora para a gente escrever esse livro. São os livros que a gente lê, o livro que a nossa irmã acabou de ler aqui. Às vezes 2 horas da manhã com o olho sangrando. Aí você diz, isso é castigo de Deus? Não, não foi castigo de Deus. Foi sublimação, foi iluminação, foi crescimento. Na medida em que você vai crescendo, não se iluda. Enquanto você não pagar os seus débitos, as suas provações vão aumentando. É impressionante. Aí você diz, não, Deus permite que a gente pague de acordo com a energia que a gente tem para carregar aquele fardo que Ele coloca nas nossas costas. Então, não nos iludamos. Nós olhamos às vezes para pessoas e dizemos, puxa vida, essa pessoa só faz o bem. E está cheia de problema de saúde, está cheia de problema familiar, está cheio de problema disso, problema daquilo. E daí? Ela está infeliz? A pergunta chave é essa, ela está infeliz ou não? Se ela está infeliz, ela não está sabendo entender a profundidade da benevolência de Deus para com ela. Se ela está em paz e continua aceitando, né, humildemente as dificuldades pelas quais Deus a coloca para que ela possa crescer, para que ela possa reencontrar o caminho da redenção, esta pessoa está se santificando, esta pessoa está se purificando. Então é assim que funciona. Então a nossa doutrina, ela é religião também, né?
também, porque as outras, se eu olhar pelo catolicismo, pelo protestantismo, as outras religiões cristãs, elas são religião. O espiritismo é mais que religião. Porque onde está a vertente religião do espiritismo? Na base da nossa oração, na base da nossa fé. Nós também temos a crença em Deus, nós também pedimos a Jesus, pedimos aos mentores, pedimos aos santos que nos ajudem. Então isso é a parte da fé, é a parte, vamos dizer, religiosa da nossa doutrina. Mas o espiritismo não é só religião. Como eu falei aqui antes já, é filosofia, é ciência. Ensina os caminhos pelos quais a gente deve tentar encontrar explicação para pontos obscuros que ninguém sabe explicar. Como, por exemplo, o conceito de céu, de inferno, de purgatório. Vamos ver isso aí. Hoje, eu vou dizer que de sã consciência, nem católico acredita mais no conceito de inferno. A verdade é essa. Mas está lá escrito céu, inferno e purgatório. Qual é a lógica do céu, inferno e purgatório? Vamos pensar junto. Eu estou aqui na Terra fazendo as minhas estripulias, né? Coisa certa, coisa errada. E no balanço final, quando eu desencarnar, como eles falam lá no juízo final, alguém vai chegar, vai olhar e dizer, Afonsino, você está muito negativo, meu filho, você vai ter que ir para o fogo, aquele foguinho lá, vai encontrar um espeto lá te espetando o tempo todo, e você vai ficar lá o resto da vida. Isso é o inferno. Aí a gente para pensar assim, mas Deus não criou todo o universo? Será que Deus criou o inferno? Tem lógica isso? Deus não criou tudo no universo? Então o inferno foi Deus que criou? E permitiu que ele exista para que a gente sofra o resto da vida? Será que um pai tem coragem de pegar um filho, vamos dizer, eu criei o meu filho, aí meu filho virou um delinquente, roubou ali numa casa, você roubou? Agora vou encher aqui um galão de óleo diesel, vou botar fogo, entra você aqui dentro desse barril pegando fogo e fica aí o resto da vida. Nós temos coragem de fazer isso? Algum pai tem coragem de fazer isso com o filho? Por que Deus faria? Se a gente olhar assim, não, Deus é muito injusto permitir que exista esse inferno aí. Aí vem assim, não, tem o céu também. Se você for um santinho perfeito, você vai estar à direita de Deus Pai. Você vai ter o direito de sentar num trono bem bonitinho, bem macio, bem gostoso, e estar ali contemplando o universo infinito. É lógico isso também? Claro que não. Você vai ser criado para viver na ociosidade o resto da vida? Sentado numa poltrona, parado ali sem fazer nada? Para que serviu tudo que você aprendeu em termos evangélicos? Não faz sentido. Só faz sentido você ser bom se você aplicar aquilo que você aprendeu de bom para ajudar o próximo. Não é para ficar sentado à direita de Deus Pai. Aí vem o purgatório, que é o meio. Eu estou com um pé na água e outro pé no fogo. Não sei onde é que eu estou. Eu estou no lugar desse aí. Vamos ver se eu consigo decidir para cá ou para lá. Né? Isso é o catolicismo. O protestantismo, como é que funciona com relação a isso? O protestantismo também acredita que a alma não vai morrer, não. Depois que a gente morre, a alma vai para algum lugar. Que lugar é esse? De acordo com o que você agiu aqui na Terra. E nunca mais você sai dessa posição aí. Você fica lá o resto da vida. Assim pensa o protestante. Então, se você for num velório dos protestantes, você vai ver que em nenhum momento se faz um Pai Nosso por aquela alma que acabou de desencarnar. Não. Vamos orar pela família, vamos orar pelos pais que ficaram, vamos orar pelos filhos, pelos netos. Ele não ora pela alma não, quer dizer, a alma não tem mais jeito. O que aconteceu com a alma não tem mais jeito, nunca mais vão orar. Não faz igual a Igreja Católica. Não vai ter missa de 7º dia, nem de meio, não vai ter não. Nunca mais vai rezar por aquela pessoa, esquece. Morreu, esquece. Ele vai ficar em algum lugar, é o mérito dele lá. E o Espiritismo pensa assim? Claro que não. Todos nós nascemos para um dia conquistar a luz. Todos nós.
daquele mais violento, mais perigoso, mais marginal que a gente possa imaginar, uma pessoa aqui na terra, até aquele mais santificado. Todos nós fomos criados para a luz. Porém, cada um tem um tempo de evolução, um tempo de maturação espiritual. Como é que vai ser o tempo de cada um? Depende da atitude de cada um. Se eu resolver, eu vou me tornar bom a partir de hoje, não quero mais fazer mal a ninguém. Isso é uma decisão tua. Você acelera a sua evolução. Você diz, não, eu vou deixar para a próxima encarnação, na próxima eu faço alguma coisa, que a maioria faz. Ele tem consciência, mas ele não cumpre aquilo que ele aprendeu nos livros espíritas, ele não cumpre aquilo que ele entendeu de como é a verdadeira vida. E é por isso que as pessoas têm medo da morte, até os espíritas. Aqui todo mundo, teoricamente, todo mundo é espírita, se não é simpatizante. Mas tem medo da morte, a maioria tem. Eu não tenho, não. Tem. Na hora que você vê a coisa preta, alguém chega para você está com câncer, rapaz. Você tem pouco tempo de vida, você abre teu olho, o cara treme na barra. Mas por que treme, hein, gente? Por que é que as pessoas têm medo de morrer? Mesmo o espírita. Ele não sabe o que vai acontecer. É isso mesmo, dona Nancy. É porque a gente tem consciência que nós não somos santos ainda. Não, eu não sou santo. Eu ainda cometo erro e cometo acerto. Qual é o balanço que eu vou ter lá do outro lado quando eu chegar lá? Não sei onde eu vou parar. Vou parar de acordo com... Aí você fica com medo, você treme na base. É isso? E vale a pena preocupar com isso? Claro que não. Pensa diferente, assim, qual é o tamanho da nossa vida? Infinita, eu vou viver o resto da minha vida, vou viver o resto da eternidade, eu tenho a eternidade para me corrigir. Então eu vou me corrigindo devagar, a natureza não dá salto. Vou corrigindo devagar, lentamente, acertando a minha vida, corrigindo as coisas positivas, fazendo o melhor possível. Quando eu errar, paro, me arrependo, digo, não vou fazer mais isso, não vou fazer. E luta para você melhorar, porque aí, na hora que chegar o momento adequado, que você vai fechando os olhos, primeira coisa, quando você fechou o olho, que você enxergue as mãozinhas do Cristo esperando, venha meu filho, você cumpriu o seu papel aqui na terra, é isso que todo mundo sonha. Significa que você virou santo? Não, você vai ter outras vidas ainda para você acertar o resto, mas pelo menos nessa, você já conseguiu vencer grande parte dos seus débitos. É isso que a gente tem que fazer. Não tem que ficar preocupado com a morte. Quem mais tem medo da morte é quem mais acelera a morte. Sabia? Adianta esconder debaixo do travesseiro, entrar debaixo da mesa. Não adianta não, a morte te acha em qualquer lugar. Isso é bobagem. Isso é bobagem. Nós temos que valorizar a vida. Valorizar a vida não é valorizar só as coisas materiais. É muito bom você ter uma casa boa, você ter um carro bom, você ter recursos para você poder ir daqui para colar. Mas não se esqueça que isso tudo está emprestado, nada disso te pertence a você. Você vai perder isso tudo ou não vai? Claro que vai perder. E pior, aquele que junta, aí desencarna. Igual a gente viu, né? Eu vi a história de um espírito português falando comigo, Afonso, trabalhei que nem um cavalo de 3 horas da manhã até 11 horas da noite na minha padaria, ganhei todo o dinheiro do mundo, não aproveitei nada, e agora meus filhos estão brigando, tudo inimigo um do outro por causa da herança, um quer mais uma coisa, pois é. Aí o espírito sofre do outro lado, vendo os filhos brigando por causa de herança. Nossa Senhora. Quando não fica com sentimento de perda. Eu tinha um iate, eu tinha um navio, eu tinha um avião, eu tinha uma empresa, agora não tem nada, cadê? Perdi tudo aí. E às vezes aquela empregada que trabalhava para ele ali, lavando o prato para ele, fazendo a comidinha para ele, quando chega lá do outro lado, ela fala, vem cá que eu vou te ajudar, rapaz. E está muito melhor do que ele, olha a humilhação. A gente tem que medir bem as coisas. A terra oferece tudo de bom para nós. É um oásis, é uma oportunidade espetacular de a gente corrigir os desvios de rota pelos quais a gente comete aqui andando e fazendo, cometendo os erros
no nosso dia a dia. Mas quando a gente toma consciência de que a vida principal não é essa, ou seja, a vida principal nossa está onde, hein, gente? Na consciência. Eu tenho que ter a minha consciência em paz. Chegar a cada noite, deitar, colocar a cabeça no travesseiro e dizer: hoje eu cumpri o meu dever cristão aqui na terra. Quando a gente tem a cada dia esse sentimento do dever cristão, a gente começa a sentir a espiritualidade mergulhando em nós e nos dando as energias necessárias para a gente seguir em frente. Não importa se o seu corpo está doente, se seu corpo está são. A verdade é a seguinte: se a sua mente não estiver sã, você pode ter o corpo mais escultural do mundo. Você está infeliz, não tem solução. Então a felicidade está no estado de consciência. Eu tenho que ter consciência de cada ato, de cada passo que eu dou na minha vida, dizendo: esse passo está na direção correta ou na direção contrária àquilo que Jesus me recomendou. Em cada ato que eu cometa nesta vida, eu devo fazer essa reflexão e colocá-la no meu quadro negro. Ó, aqui está no lado negativo. Pô, não, aqui está no positivo. Pô. E qual é o balanço que eu tenho aqui? Eu estou muito mais negativo do que positivo. Temos que parar, temos que modificar tudo isso. Não dá. Quais são os fundamentos, então, da nossa doutrina para a gente ser espírita? A primeira é crer em Deus, claro. Crer em Deus. Mas eu já falei para vocês. Não olhem para Deus como aquele ser que castiga. Primeiro, não dá para a gente imaginar Deus, né, gente? Não dá. Não dá. Nós vivemos na Terra um mundinho que é um grãozinho de areia dentro do universo. Não é nada. A gente acha que a Terra é gigante. A Terra não é nada. Só o Sol já é 1.300.000 vezes maior que a Terra. E a estrela maior que a NASA descobriu há uns 3 anos atrás, nos seus telescópios, a maior estrela é 2.300 vezes maior do que o Sol. Olha bem. Vê aí quintilhões de estrelas espalhadas pelo céu. Em volta de cada estrela tem um monte de planeta. Só aqui na Terra que tem lugar para a gente morar? Só aqui? Será possível que a gente imagina que aqui é que é o lugar ideal para viver e é só aqui que eu vou viver? Não! Novos mundos nos esperam. Isso é um segundo fundamento da doutrina, é a pluralidade das existências. Existe gente em tudo que é lugar do universo. E muitos deles nos visitam e a gente não sabe. Às vezes a gente está sentado num lugar qualquer, né, Saulo? Está sentado ali esperando um médico, aí chega alguém, chega do seu lado, senta do seu lado, você nem conhece. Ou como vai você? Começa a puxar conversa, aí bate um papo, fala um monte de coisa boa para você. Fala: meu Deus, que coisa boa que essa pessoa, que cara bacana. Aí saiu dali, foi embora, sumiu, nunca mais viu aquela pessoa. Quem é aquele espírito? Às vezes veio de outro mundo. Às vezes pode ser o próprio Jesus que sentou do nosso lado e a gente não conheceu. Igualzinho Cleófas a caminho de Emaús. Lembram da história de Emaús? Cleófas foi para o enterro de Jesus, junto com um amigo. Emaús é uma cidade a 12 quilômetros, a distância daqui no Carmo, né? De onde Jesus foi enterrado. E aí eles voltaram a pé. Voltaram e está lá Cleófas conversando com um colega dele. Falou: puxa vida, o nosso Senhor Jesus, como sofreu, que coisa horrível, aquilo foi muito feio, fizeram tanta coisa ruim com ele, espetaram o peito dele, pregaram ele na cruz, e começou a falar. Aí Jesus apareceu na estrada. Jesus apareceu na estrada. É? O que foi? Não, tá tudo bem, Saulo, obrigado, meu filho. Aí Jesus apareceu para Cleófas e para o colega. Mas ele não se apresentou como Jesus, não. Ele se apareceu na estrada, veio e alcançou os dois, como se fosse assim um andarilho. E chegou lá e foi conversando com eles pela estrada, caminho de Emaús. Está lá conversando. E Jesus falou, né, que aquilo já estava previsto, que Isaías falou no Velho Testamento,
que Jesus morreria entre dois ladrões, que seria crucificado, que a gente tem que ter paciência, que a gente tem que ter... E foi conversando, até que eles chegaram em Emaús, já escurecendo, é uma hora dessa assim, escuro. Chegou lá na cidade. Chegaram na cidade, os dois falaram assim com Jesus, mas não sabia que era Jesus, né? Rapaz, você foi tão bom para nós, você não sabe que a gente vinha tão triste, tão aborrecido com tudo que aconteceu com o nosso Cristo, com o nosso Jesus, que você nos consolou, fica aqui na posada com a gente. Aí Jesus aceitou. Quando Jesus entrou na posada, que tinha aquela luz mais forte, de lamparina, que começou a lanchar, ué, mas é o Senhor Jesus. Aí viu a marca assim na mão dos cravos, reconheceram que era Jesus. Por que eu estou contando essa história, hein? Quantas vezes Jesus pode aparecer ao nosso lado, conversar com a gente, nos orientar, e de repente a gente até dá um chute nele. Ah, eu não quero saber de conversa com você, não. Não te conheço, rapaz. É? Já pararam para pensar? A gente tem que prestar atenção, tem que respeitar todo mundo. Todo mundo que vem ao nosso lado, todo mundo que procura conversa com a gente, todo mundo que queira trocar ideia conosco, porque sempre a gente vai aprender alguma coisa. E de repente, Jesus se utiliza de uma criança dentro da família, de um velhinho maltrapilho, de um mendigo às vezes na rua. Certa vez, no centro em que eu trabalhava no Rio de Janeiro, entrou um mendigo dentro da reunião mediúnica. Lá nós tínhamos uma grande mesa aqui na frente, onde ficavam os médios. Quando aquele mendigo entrou lá, mas sabe aquele mendigo com o cabelo todo desgrenhado, uma roupa muito suja, muito rota? Todo mundo olhou assim, deu aquele olhar de asco. Ele sentou ali, umas duas pessoas que estavam perto, saiu, mudou de cadeira de lugar. Imagina, se chega um mendigo aqui, senta aqui agora, elas duas saem daqui. Eu não, vou ficar perto dessa pessoa. Pode estar até cheirando mal. Aí, o nosso irmão Rocha, que era um amigo meu, que dirigia essa reunião, falou assim: Afonsino, nós vamos deixar esse irmão por último, para a gente dar um passe nele. Tá bom. Quando chegou a vez dele, ele disse: vem cá, meu irmãozinho, vem aqui. Aí, estava o irmão Rocha aqui, esse irmão aqui e eu aqui desse lado. Demos a mão a ele na mesa e fizemos. Quando eu segurei a mão daquele mendigo, me veio uma energia, uma luz em cima de mim, que eu falei: nossa senhora, o que é isso? Me arrepiei todo. Falei: ué, nós vamos dar passe nesse irmão? Pensando, ou ele que está dando passe na gente. Aí demos o passe naquele irmão, um irmão sereno, um perfume que parecia que tinha tomado banho, mas se você olhasse assim, à distância, você assim: nossa senhora, isso deve estar fedendo, mas muita coisa. Estava não, estava perfumado. Aí, uma vizinha nossa, que era viúva e tinha uma filha única. Essa vizinha, quando acabou a reunião, nós fomos conversar com esse irmão, com esse mendigo, ele com o bornalzinho aqui, um senhor alto, assim. E a gente conversando com ele: o senhor mora onde? Não, não tem onde morar, não sei o quê. Aí essa viúva falou assim: eu vou levar o senhor para minha casa. O senhor vai tomar um banho lá, o senhor vai jantar comigo, com a minha filha de 18 anos, o senhor vai dormir lá, eu vou te dar a roupa do meu marido. Muita gente no centro falou: pelo amor de Deus, não faz isso. Você vai fazer: não, eu vou levar esse senhor para minha casa. Levou. Quando passou uns 2 dias, encontramos no centro de novo, perguntando: escuta aqui, e o mendigo? Ele falou: desapareceu. Pode ficar, meu filho, pode ficar. O mendigo desapareceu. Ele foi lá, ele conversou com a gente, ele jantou, conversou maravilhosamente, falou de Jesus de uma maneira maravilhosa. Coloquei ele para dormir. Quando acordamos 6 horas da manhã procurando por ele, não estava lá mais. Eu falei: quem foi esse espírito que visitou a gente no centro? Quem foi esse espírito que veio? Às vezes no espírito de um mendigo, às vezes no corpo de um mendigo. Jesus tinha uma roupa rota. Você imagina se a gente pudesse ver Jesus chegando ali agora, como ele se vestia no tempo em que ele andou pela Galileia? Jesus andava de sandália suja,
uma túnica que não estava muito limpinha, porque ele andava na poeira o tempo todo, né? O cabelo, sim, bonito, mas não tão bem penteado, porque não tinha recurso para isso, não tinha nada. Talvez se a gente olhasse hoje, a gente até desprezasse Jesus aqui, se ele aparecesse para nós. Então vamos pensar bem, o que é a nossa crença em Deus? É no respeito a cada irmão que cruza o nosso caminho, até um cachorro como esse, né? Que cruza o nosso caminho, nós temos que respeitar. Então aí a gente vai descobrindo Deus nas coisas que Ele coloca no nosso caminho. A imortalidade da alma, eu já falei. Nós somos imortais. O que deveria ser um motivo de segurança para nós é motivo de insegurança. A gente tem medo de morrer, mas no final a gente vai descobrir, não vale a pena ter medo de morrer, porque todo mundo quando nasce só tem certeza de uma coisa, um dia vai morrer. Um dia esse corpo vai acabar e eu vou para o outro lado, não é isso? Mas a alma vivifica, os conhecimentos adquiridos vivificam. Muita gente diz assim, eu já estou velho para poder começar a trabalhar na casa espírita. Eu já estou velho para me desenvolver mediunicamente. Ninguém está velho para nada. Porque o espírito não fica velho, o corpo pode ficar velho. A gente pode trocar de corpo, mas a alma não, os conhecimentos adquiridos estão sempre conosco. Tem um outro princípio da nossa doutrina espírita, que esse diferencia demais das outras religiões, que é a comunicabilidade com os espíritos. Quando a gente fala de comunicabilidade com os espíritos, a pessoa logo pensa assim, receber um espírito, o espírito falar comigo, ele conversar comigo. É verdade. Isso é verdade, né? Através da mediunidade, a gente conversa com os mentores espirituais, eles conversam conosco, eles agem e reagem em cima de alguém de acordo com as aptidões mediúnicas daquele médium que ali está. Mas não é dessa comunicabilidade que eu estou falando, não. Todos nós temos um anjo da guarda, todos. Desde que nascemos temos um espírito iluminado que é determinado por Deus para nos auxiliar, para nos intuir, para poder nos inspirar nas melhores coisas da vida. E que valor nós damos para a inspiração, para a intuição, para essa comunicação? Já que você não vê, deixa eu ficar aqui para não te pisar, né, meu filho? Já que você não vê o espírito, você não está enxergando, a maioria não tem evidência. Ele fala, pô, eu devo ter um anjo da guarda, mas não enxergo ele. Sim, mas quantas vezes ao longo do dia você recebe uma intuição, uma inspiração do seu anjo da guarda? O nosso Allan Kardec pergunta aos mentores espirituais em certo momento, diz assim, nós somos influenciados pelos nossos irmãos espirituais ao longo do dia? Qual é a resposta do Livro dos Espíritos? Mais do que imaginais. E na maioria das vezes são eles que vos dirigem, ou seja, em cada atitude que a gente toma, a maioria delas tem uma intuição, tem alguém falando na nossa consciência qual é a melhor maneira de fazer aquilo. Agora, quem usufrui dessa intuição? Quem melhor usa essa intuição. Quem entende, eu estou com Jesus o tempo todo e eu sei que Ele pode me dar as melhores inspirações, a melhor intuição para que eu faça a melhor coisa do mundo. Eu sei que Ele pode me avisar. Quantas vezes eu vou sair daqui agora, eu vou lá em Leopoldina. Eu digo, puxa vida, mas tem alguma coisa me dizendo para não ir? Não, mas eu vou assim mesmo, eu tenho que ir, eu vou. Aí vai, chega lá na esquina, bateu no outro carro, falou, puxa vida, alguma coisa me avisava para eu não vir, não é isso que acontece? Mas eu fui, eu temei, por quê? Porque você não obedeceu a sua intuição. Comecem, cada um de nós comece a treinar a sua intuição, essa comunicação com os espíritos que estão do outro lado, principalmente o nosso anjo da guarda, os nossos antepassados. A minha vovó, o meu vovô me amava, o meu pai me amava, a minha mãe me amava. E será que em algum momento, se eles estão preparados para isso, ele não está me ajudando do outro lado? Claro que está.
Então a gente ora, pede a Jesus que dê cada vez mais luz a esses espíritos e que a gente esteja cada vez mais suscetível a receber essas inspirações desses irmãos espirituais. E a vida da gente começa a ficar bem mais em paz. Aí tem gente que diz assim, mas eu não quero ver minha mãe não, Deus me livre. Minha mãe já morreu, deixa ela lá, eu aqui. Assim, é engraçado. Quando sua mãe estava viva, você a amava, né? Morreu, só porque morreu agora não é mais. É uma alma penada, você não quer mais saber da tua mãe? Não, 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 não. Nós temos que aprender que essa convivência com o mundo espiritual, ela é diuturna, ou seja, ela é constante. Todo o tempo nós estamos cercados de espírito, como eu falei para vocês. Quando eu olho para cá agora, aqui deve ter, sei lá, mais de 150 espíritos. Tem muito mais do que vocês que estão sentados aqui. Está aqui, em volta, trazendo aqui. Estou vendo, atendendo um, tem dois atendendo o outro, tem três atendendo o outro, tem outro atendendo. Eles estão atuando sobre nós o tempo todo. Que medo é esse que a gente tem dos espíritos? E vou acabar, tá demais, né? Estou falando demais. Então, gente, vamos pensar bem. Esse negócio de dizer, eu sou espírita. Você é espírita mesmo? Se você é espírita de verdade, você tem que cumprir os preceitos que a nossa doutrina recomenda. Quando o nosso Kardec codificou a nossa doutrina, ele disse assim, reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que faz por superar as suas más inclinações. Então, quem é o espírito? É o santo? Não. É o anjo? Não. Quem é o espírita? É aquele que está se esforçando a cada dia para ser melhor. É aquele que tem certeza que olha o que ele era 10 anos atrás e olha para ele hoje e diz, eu melhorei demais. Eu era ignorante, eu era pavio curto, eu era desequilibrado, eu era isso, era aquilo, eu melhorei. Então, esse é o verdadeiro espírita. Tem muita gente que se diz espírita, fica montado na soberba do espiritismo e não realiza nada de bom em prol de si e em prol do próximo. Quando a gente faz pelo próximo, a gente faz por nós mesmos. Quando eu venho aqui e faço um esforço muito grande para falar para vocês nessa noite aqui, no estado de saúde em que eu me encontro, de dengue, quem ganhou mais aqui fui eu, não foram vocês. É isso. Quando a gente distribui o amor, a gente recebe aquele amor multiplicado. Se eu estou falando aqui para 100 pessoas, mais uns 200 desencarnados, quantos estão mandando para mim vibrações de recuperação da minha saúde física, da minha saúde espiritual? Nós temos que pensar nisso. É fazendo o bem que nós nos fazemos o bem. É atuando sobre o próximo que nós melhoramos a nossa vida. É amando o próximo que nós demonstramos que amamos a Deus. Se a gente não fizer isso, nós não somos espíritas, nós não somos cristãos, nós estamos nos enganando no nosso dia a dia. Não vamos fazer isso não. Chega de enganar, chega de enganar. Não tenha vergonha de reconhecer, eu errei. Isso não é vergonha. Vergonha é não reconhecer o erro, porque o pior doente é aquele que não reconhece a sua doença. Quando a gente reconhece, nós somos limitados sim, mas com Jesus no coração eu tudo posso. Nós crescemos, nós nos melhoramos e nós caminhamos de braços dados. Nós e todos aqueles que nos cercam, caminhamos de braços dados na direção daquele que nos criou, criando sim uma nova onda de vibrações positivas. A Terra está precisando disso. Nós estamos vivendo uma nebulosa na Terra muito grande. Em alguns momentos, meus mentores têm falado comigo, Afonso, tem hora que está difícil atravessar essa nebulosa para chegar até você aí, para a gente conversar. Eu digo, eu sei. Nós temos muito pensamento negativo na Terra atualmente, muito pessimismo, muito desânimo, muita tristeza, muita gente que não acredita mais em Deus, que diz que acredita, mas não acredita, diz que acredita, mas não demonstra no seu dia a dia. Vamos transformar essa vida numa vida mais simples,
mais honesta, mais objetiva, para que a gente possa fazer o bem que Jesus espera de nós. Com Ele, tudo podemos nessa vida. Que assim seja. Graças a Deus.